Bom dia, crianças! É hora de corrigir nossa atividade de matemática. Começando aqui na página 252, porcentagem. Vocês assistiram já a nossa aula, né? Então vamos agora só conferir nossa atividade. As pessoas que utilizam aparelhos celulares frequentemente se preocupam com a bateria. Assim, no visor do aparelho é mostrado o percentual de carga que ele ainda tem. Se esse percentual estiver baixo, o usuário deve colocar o aparelho para carregar. Então, criança, você sabe que o total de carga da bateria é representado pelo número 100, tá? Então, nós chamamos de 100% quando o celular está totalmente carregado. Vamos observar aqui estas baterias, tá? E vamos responder estas perguntas. Então, observe as ilustrações acima e responda as seguintes questões. Letra A. Em qual das baterias a carga está mais baixa? Você pode verificar aqui na letra A, que é onde está mais baixa. A outra pergunta. Qual delas está com a carga pela metade? A metade, crianças, representa... A metade de 100 representa 50%, né? Se o total é 100, a metade é 50. Então, esta bateria está com 50% de carrego. Outra pergunta. Uma das baterias está quase totalmente carregada. Qual é? Você pode observar aqui. A bateria é. O que significa 40% da bateria carregada? Crianças. Significa que o celular está com menos da metade da carga total, que é 100%, né? Então, 100% é o total, 50% é a metade. Se ele está só com 40%, ele está com menos da metade dessa carga, certo? Vamos lá. Frações com denominador 100 são chamadas de frações centesimais. Então, aqui todas estas frações são frações centesimais porque tem denominador 100, certo? Então, você lê como fração 77 centésimos, tá? Mas, olhando para a porcentagem, nós vamos chamar isso de 77%, certo? A forma decimal, deixando duas casas atrás da vírgula, 77 centésimos. Expressão da porcentagem e a leitura, 77%. 23 centésimos, forma decimal, representação em porcentagem, 23%. 9 centésimos, deixando as duas casas decimais atrás da vírgula, 9%, certo? 81 centésimos, 81%, 81%, 35 centésimos, certo? É o mesmo que 35%, certo? 64 centésimos, 64 centésimos, 64%, certo, crianças? Terceira questão, pinte a figura e complete o quadro de acordo com a legenda. Então, crianças, nós temos aqui as cores, a porcentagem, a fração da figura, no caso essa figura, e a forma decimal de se representar este número, certo? Então, primeiramente, vamos ver aqui, pintar 50% deste inteiro. Crianças, veja que o inteiro ele está dividido em 4 partes, certo? Então, o inteiro completo, ele corresponde a 100%, que é o total, certo? Se ele está dividido em 4 partes, 100 dividido por 4 é 25. Então, cada parte dessa representa 25%, tá? Do inteiro, que é 100. Então, vamos lá. Vamos pintar 50%. 50%, crianças, é a metade de 100. Então, de vermelho, a metade do inteiro, certo? Como representar em fração a metade de um inteiro? 1/2,
tá? Como representar em número decimal? 0,5, que é o mesmo que 0,50. Então, isso aqui representa a metade, ou seja, 50%, que é o mesmo que 50 centésimos, certo? Então, a cor azul, nós temos aqui uma parte do total de 4. Então, a fração é 1/4. Quanto ele vale, crianças? Se cada parte vale 25%, então ele corresponde a 25 centésimos, certo? 25% é o mesmo que 25 centésimos. Cor verde é a mesma coisa, ó. Uma do total de 4. Então, é 1/4. Que também corresponde a 25%, ou seja, 25% é 25 centésimos. Agora, o total da porcentagem, 50 mais 25, 75, mais 25, 100%. O total do inteiro, se o inteiro está dividido em 4 partes e as 4 foram consideradas, então o inteiro é 4/4, que é igual a 1 inteiro, certo? Como representar este número na forma decimal? Ele pode estar somente assim, né? Só mostrando a parte do inteiro, e pode ter a vírgula, né? Com a parte decimal vazia, como você já aprendeu. Então, vamos aqui. Qual cor ocupa metade do círculo? Então, como você observou acima, é a cor vermelha. E qual cor ocupa 1/4 do círculo? Como você observou aqui, tanto o azul quanto o verde ocupa 1/4 do círculo, certo? Quarta questão, um levantamento das tarefas feitas na turma de Carolina teve o resultado. 30% dos alunos fizeram todas as tarefas, 60% dos alunos fizeram parte das tarefas e 10% dos alunos não fizeram nenhuma tarefa. Olha só, que prejuízo. Então, a letra A, utilize cores diferentes para representar esses percentuais no quadro a seguir. Então, crianças, veja, 30% é 30 de um total de 100, ou seja, você vai pintar 30 quadradinhos da mesma cor, certo? 60% é 60 de um total de 100, então você pinta 60 de uma mesma cor. 30 mais 60, 90, já tem 90% aí. E 10 você pinta de outra cor, 10 de um total de 100, é somente 10, tá? Então, 30% mais 60%, 90 mais 10, 100%. Então, aqui nós temos uma tabela com 100 quadradinhos, tá? E estas são as quantidades que você vai pintar, representando cada estudante no cumprimento de suas atividades da escola. Letra B. Se na turma de Carolina há 20 alunos, podemos descobrir quantos alunos correspondem a cada um desses percentuais. Complete as lacunas com auxílio de uma calculadora. Melhor mesmo é sem a calculadora, viu, crianças? Então, vamos lá. Vamos lá, 30% fizeram as tarefas. Então, quanto é o total de alunos? 20. Então, 20 representa o meu 100%, tá? Então, 30% de 20, nós representamos assim. 30 sobre 100. 30% de 20. O que nós vamos fazer aqui? Que utilizando uma das formas de calcular a porcentagem, é transformar essa porcentagem em número decimal e multiplicar pela quantidade de alunos, tá? Então, 0,30 vezes 20, vamos ver aqui o cálculo. Olha só. Deixei aqui o zero de fora, baixei, 2 vezes nada, nada, 2 vezes 3, 6. Não preciso multiplicar isso aqui. Agora, no resultado, eu conto as casas decimais. Eu tenho 2, então aqui eu conto 2 e coloco a vírgula aqui no 6, tá? Então, a resposta é somente 6 crianças fizeram todas as tarefas. Certo, crianças? 60%
dos alunos fizeram parte das tarefas. Então, 60% é 60 sobre 100. Então, vamos transformar esse 60 em número decimal e multiplicar pelo total, que é 20, certo? Então, vamos aqui para o cálculo. 20 vezes 60%. Deixei o zero de fora para facilitar. Baixei, 2 vezes nada, nada. 2 vezes 6, 12, que eu não preciso. Então, aqui, quantas casas decimais nós temos, crianças? Temos 2. Então, aqui no resultado, eu coloco bem aqui, ó, 1, 2. Coloco a vírgula bem aqui no 12, certo? Então, a resposta é 12 alunos fizeram somente parte das tarefas. E 10% de 20 alunos não fizeram nada, nenhuma das tarefas. Então, 10% é 10 sobre 100. Transformar 10% em número decimal e multiplicar por 20, tá? Vamos aqui para o cálculo. Então, aqui está o número decimal, 10%, certo? 10% é 10 centésimos, vezes o 20, que é o total de alunos. Deixei o zero de fora, baixei, 2 vezes nada, nada, 2 vezes 1, 2, tá? Então, aqui nós temos 2 casas decimais, eu conto essas 2 casas decimais, coloco aqui a vírgula atrás do 2, e a resposta é 2. Essa é uma das formas de calcular a porcentagem, tá? Quinta questão, calcule as porcentagens em cada item. 1% de 340. Você já sabe como calcular 1% de qualquer quantidade, né, crianças? Basta pegar a quantidade, dividir por 100, tá? Dividir um número por 100, você já sabe. Ela é deslocar a vírgula 2 casas para a esquerda. Então, fica bem aqui atrás do 3, fica 3,4. Então, se 1% é 3,4, então quanto é 10%? Então, é 10 vezes 3,4. Multiplicar um número por 10 é deslocar a vírgula uma casa para a direita. Fica bem aqui, fica 34 a resposta, certo? 25% de 300. Você pode usar esse mesmo método aqui, que é bem prático, tá? Tira 1% de 300. 300 dividido por 100. Desloca a vírgula 2 casas para a esquerda, então é 3. Então, se 1% é 3 e 25%, 25 vezes o 3, que dá 75. Se 25% de 300 é 75, então quanto é 50%? Crianças, veja que aqui o número dobrou. Aqui era 25, agora é 50, dobrou. Você poderia simplesmente dobrar essa quantidade aqui, tá? Mas na dúvida, faz a continha, tá? Então, se 1% é 3, 50%, 50 vezes 3, que dá 150. 7% de 1.500. Vamos tirar 1%. 1.500 dividido por 100. Deslocamos a vírgula 2 casas, fica 15. Então, 1% é 15 e 7%, 7 vezes 15, que dá 105. Veja, criança, que aqui nós temos o resultado de 7% desse número. E aqui nós temos 21. Aumentou quanto? Aumentou 3 vezes, não foi? Então, você poderia simplesmente só triplicar esse número aqui, tá? Mas na dúvida, faz o cálculo. Então, se 1% é 15, 21% é 21 vezes o 15, certo? Dá 315. 2% de 800, quanto é 1%? 800 dividido por 100. Ora, 2 casas para a esquerda é 8. 1% é 8. Então, 2% é 2 vezes o 8, que dá 16. Olha, veja aqui que aqui o 8, ele é o 4 vezes maior que o 2, né? Então, multiplicou por 4. Você poderia simplesmente multiplicar 16 por 4. Mas, na dúvida, faz o cálculo, tá? Se 1% é 8 e 8%, 8 vezes o 8, que dá 64, certo?